Boa tarde. Determinada família tinham dois filhos, Gustavo e André. Então eles estavam curtindo a quarentena, né? Então, para não sobrecarregar para todos eles, então resolveram fazer uma escala, é claro, para aliviar ali a bagagem. Aí na segunda-feira a mãe chegou para Gustavo e disse: Gustavo, hoje é sua vez de colocar o lixo lá no container. Então Gustavo chegou e: não, mãe, eu estou muito cansado, não dá agora não. Não dá para mim. Mas aí ele parou para pensar um pouquinho e: não, mãe, eu vou. Mudou de ideia e foi. E a mãe procurou o André: André, agora é sua vez de lavar a louça. Aí André: sim, mamãe, já estou indo. De boa, já estarei lá lavando. Mas não foi. Ficou lá jogando videogame lá e não foi. O que acham? Jesus, ao contar uma parábola, ele fala sobre uma família que tinha dois filhos. O que acham? Perguntou Jesus. Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: não, mas mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e falou a mesma coisa. E o filho disse: sim, senhor, já estou indo. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade de Deus? O primeiro. Foi o primeiro, responderam eles. Aí Jesus disse: olha, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio e lhes mostrou o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino antes de vocês. Elas creram, e mesmo assim, depois de verem tudo isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Mateus 21, 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha então dois filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar na vinha hoje. Ele respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. A primeira impressão que temos sobre esse menino aqui, esse primeiro filho, é de que ele é um grande rebelde, é o pior dos filhos, um sem futuro, aquele que não quer nada. Mas imediatamente somos surpreendidos por sua atitude de arrependimento e mudança de rumo. De repente, depois mudou de ideia, arrependido ele foi. O que significa, né, mudança de mente e de direção. Essa palavra geralmente está associada à remissão de pecados e à salvação subsequente. Isso não quer dizer uma tristeza momentânea, parecido com um remorso, não. Mas sim o arrependimento genuíno que conduz à salvação. Em Romanos 12, verso 2, fala de uma mudança que acontece de dentro para fora, a transformação de mente. Então, segue o texto. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. O sim deste menino demonstra toda a aparência de religiosidade de uma pessoa boa, tudo aquilo que tem por trás do coração do homem, né? Dos que dizem sim, mas não vão. Dizem sim, mas não fazem. Prometem, mas não cumprem. Pedro agiu assim. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E mesmo que precise dar a vida por ti. E aí todos acompanharam Pedro
naquele episódio lá, e todos disseram o mesmo, todos nós também não vamos te abandonar. E está em Mateus 26, e quando, logo após a prisão de Jesus, todos eles fogem, abandonam Jesus. O sim deste menino, então, representa toda a hipocrisia dos líderes religiosos daquele tempo e deste tempo. Verso 31, segue o texto. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Pergunta Jesus. E ele estava perguntando isso aqui exatamente para os líderes religiosos. E eles responderam, o primeiro, responderam eles, né? Os líderes, sacerdotes e líderes do povo, Mateus 21, 23. Muitos desses sacerdotes e líderes haviam crido no Evangelho, mas eles não confessavam publicamente a Jesus por medo ou vergonha, coisa do tipo, medo de serem expulsos da sinagoga, de perderem seus benefícios. Lucas 12, 42. Ele diz que eles preferiam a aprovação dos homens e não a de Deus. Então, eles dizem sim, mas não assumem a sua fé publicamente. Lucas fala que aquele que me negar diante dos homens será negado diante de meu Pai quando vier na sua glória e dos anjos também. Ele vai negar. Você que me ouve, você é um destes que não assume a sua fé. Mude de ideia, hoje mesmo. Segue o texto. Jesus, ele lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ora, e quem eram esses publicanos dos quais Jesus e essas prostitutas? Vamos então ao primeiro publicano que Jesus exemplifica na Bíblia, que eram os cobradores de impostos. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Então, eles não eram aceitos pelas sociedades, não eram bem vistos, não tinha a ficha limpa. Começando por Mateus, cujo nome era Levi, lá em Mateus 9, ele foi escolhido, né, por Jesus para formar o seu time de 12 homens. Ele estava sentado lá atrás de uma mesa na coleteria lá, e Jesus chamou, siga-me. E num jantar na casa de Mateus, naquele mesmo dia, provavelmente, junto com várias outras pessoas, publicanos, amigos de Mateus, os fariseus estavam ali e murmuraram, por que o mestre de vocês comem com pecadores, com gente como essa? E Jesus responde, não são os que têm saúde que precisam de médicos, e sim os doentes. Aprendam isto, desejo misericórdia, não sacrifício, pois não vim chamar justos os do sim, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Estes que vocês estão apontando o dedo e chamando de pecadores, estes estão se convertendo e entrando no reino de Deus antes de vocês. Zaqueu é outro desses cobradores, esses publicanos, que aquele Zaqueu tão conhecido, né, a história tão conhecida, até uma música em homenagem a ele já foi muito bonito, foi feito com milhões de visualizações na internet, né? Lucas 19 narra, né, a conversão deste homem que era um chefe dos cobradores de impostos. Ele se esforçou, foi atrás, subiu em uma árvore para ver Jesus passar naquele lugar. Jesus gentilmente olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Hoje mesmo estarei em sua casa. Marcou na agenda uma visita naquela mesma noite. E então Zaqueu encheu-se de alegria. Cara, estou diante de Jesus. Nem imagino. E todo o povo viu isso, testemunhou isso e disse, começaram a se murmurar e se queixar. Mas ele hospeda, esse homem aí, Jesus se hospeda na casa de pecadores como estes. Após um tempo, ali naquela casa, alguém mudou de ideia. Zaqueu está ali mudando de ideia. Olha, Senhor, e aqui eu imagino os olhos de Zaqueu enchendo de lágrimas, e lágrimas correndo pelo seu rosto,
um choro de arrependimento genuíno, mudança de vida, uma nova história. Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei, extorqui alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem estava perdido e foi achado. Lucas 19, 1, capítulo 19, de 1 a 10. É aí mesmo, em sua casa, é aí onde você está, que o Espírito Santo quer te tocar, quer mudar a sua vida, começar uma nova história na sua própria vida. E as prostitutas, das quais Jesus falou, que estão entrando, se arrependendo, entrando no reino de Deus? Raabe, Velho Testamento, Josué capítulo 2, aquela que deu pousada para os espiões na casa dela. E ela foi prometido a ela que quando o exército de Israel invadisse Jericó, ela seria libertada. Ela foi livre, foi agraciada. E ela entrou na genealogia de Jesus, Mateus 1, verso 5. A mulher samaritana, João capítulo 4, Jesus chega até ela, muda a história daquela mulher que vivia um relacionamentos quebrados, uma vida emocionalmente destruída, mas ali ela tem uma experiência, uma mudança de vida, e encontra Jesus, a água da vida. Lá em João 8, aquela mulher que é apanhada em adultério, cujo nome não é citado, provavelmente chama-se Susana, ou enfim, isso não importa tanto agora, mas a ideia é que ali, mais uma prostituta, que foi levada diante de Jesus, Jesus falou, quem entre vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E olhou para aquela mulher, cadê os seus acusadores? Foram embora. E todos saíram, do mais velho ao mais novo. Vai, nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Mude de vida, mude de ideia. E aquelas mulheres tiveram uma experiência incrível de salvação. Porque João veio, continua o texto, para lhe mostrar o caminho da justiça. Paulo afirma, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua propiciação, demonstrando a sua redenção, sua justiça. Em sua pregação, João, ele declarou, deem fruto que mostre arrependimento, Mateus 3, versículo 8. E encerrando o texto, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, tais milagres, tais transformações, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Vocês que estão desviados do Evangelho, voltem, se arrependam. Para você que nunca entrou no caminho da justiça, entre no caminho da justiça nessa tarde. E é Jesus. E pelos crentes, permaneçam firmes e inabaláveis em sua fé. E que Deus te abençoe. Pai, que o teu Espírito Santo manifeste o teu poder e faça, ó Deus, aquilo que promete em Isaías, pois a tua palavra não volta vazia. Faz prosperar, faz germinar essa semente no coração de todo aquele que crê, para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém.